Fala galerinha, mais uma aulinha, agora uma aula de colóide, só o basicão, tá? Nada muito pesado não. Quando a gente fala em colóide, né, a gente primeiro precisa entender o que são os colóides. Basicamente é uma mistura heterogênea, só que diferente da solução, a solução é uma mistura homogênea, a solução, tá? Uma mistura homogênea e super difícil de separar, a gente tem processos muito específicos para separar. Existem as suspensões que são super fáceis de separar quando a gente tem duas fases, três fases no sistema. E aí muitas vezes você tem o sólido se depositando no fundo, por exemplo. E a gente tem a mistura que a gente chama de coloidal. A mistura coloidal ela está exatamente no meio entre uma solução e uma suspensão. Ela é heterogênea, mas ela está exatamente no meio das duas. Difícil você segurar com filtro, difícil de você depositar, difícil de você fazer separações por processos mais convencionais, tá? Mas ele tá no nosso dia a dia, então é mais uma questão de curiosidade mesmo que a gente vai conhecer esses colóides, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo tanto de suspensão, quanto de solução, quanto de colóide. Então, por exemplo, aqui eu tenho um chá, que é uma solução que só tem um líquido, né? Não tem depósito, não tem... Ele fica aquele líquido, se eu deixar 10 horas ali, nada se deposita no fundo, é uma solução. Aqui eu tenho um colóide, o leite é um colóide, o pão é um colóide, vocês vão ver por quê. O leite é uma emulsão, o pão é uma espuma, são dois tipos de colóide. E aqui vocês repararam que quando eu tinha mexido o suco, ele ficou parecendo uma mistura homogênea. Mas passou um tempinho, ó, ele decantou. Aí tem uma parte com mais água e uma parte com mais soluto, tá vendo? Separadinho. Aqui é porque eu tinha acabado de homogeneizar, parecia que tava tudo misturado, mas não tava não. Deixou um pouquinho de repouso, eu já tenho líquido e sólido, tá? E aí, da onde vem... Opa, deixa eu voltar. Da onde vem esse termo colóide? Colóide vem do termo cola, porque boa parte das colas tem esse aspecto coloidal, né? Esse aspecto é uma substância, não precisa decorar o tamanho da partícula, de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, mas tem que saber que ele fica exatamente entre uma solução, tá, e uma suspensão. Isso tem que saber. E que é mistura heterogênea. Algumas propriedades são importantes, uma delas caiu há pouco tempo no Enem, né? Movimento browniano, todo e qualquer colóide, as moléculas do colóide ficam zigue-zagueando, elas ficam se movendo para lá e para cá. Tá? Então esse nome a gente chama de movimento browniano, é o zigue-zague. Elas ficam se movendo, sabe, na forma de zigue-zague. E aí esse é o motivo pelo qual elas não conseguem se depositar, elas não conseguem chegar no fundo por conta disso. O efeito Tina, outro processo importante, onde a gente vai ver numas imagens, quando você joga luz, quando você incide uma fonte luminosa, você espalha essa luz, né? A gente vê isso muito em nevoeiro, a gente vai ver umas imagens aqui. Toda solução coloidal, mistura coloidal, né? Solução não, toda mistura coloidal, ela tem esse efeito Tina, o efeito de espalhamento da luz. E como eu falei, né? De manhã cedo é muito comum a gente ver isso no nevoeiro. Eu vou mostrar umas imagens que vai visualizar isso melhor. Tecnicamente, o que vocês vão ver é isso aqui. Um líquido puro, a água não dispersa. Você não vê a água dispersando a luz. Mas no colóide, o movimento de browniano faz com que a luz se espalhe, faz com que a luz, né? Então aqui, ó, uma solução só de água e um soluto que não é coloidal. Você não vê o facho de luz passando aqui, mas olha o facho de luz abrindo aqui, ó. Ele abre, ele dispersa, tá vendo? Isso aqui é o efeito Tyndall, efeito de dispersão da luz. Ó, outro exemplo. Aqui eu tô vendo um fiozinho aqui, mas isso aqui é do vidro, tá? É uma reflexão no vidro. Já aqui, olha só, eu vejo o caminho todo e a luz está sendo incidida aqui atrás. E ela tá passando pelo primeiro copo, tá passando pelo segundo e aqui você vê que ela expandiu, você vê que ela abriu a luz. Então, essa solução aqui é uma solução coloidal. Aqui é a mesma coisa, você vê o caminho da luz todinho. Então aqui dentro tem um colóide. Ó, mesma coisa, tem uma luz vermelha e uma luz verde incidindo aqui. Ela tá atravessando aqui. Aqui eu tô vendo só o vidro
esse reflexozinho aqui só do vidro, e aqui eu tô vendo o caminho todo da luz mesmo, tá? Ó, um coloide, uma solução e um coloide. Você vê que eu incido, aqui ele tá incidindo a luz desse lado aqui. Eu tô vendo o caminho da luz, paro de ver e tô vendo de novo. Então, isso aqui é um coloide, isso aqui é um coloide, isso aqui não é um coloide. Isso é uma das principais dicas para saber se é um coloide ou não. Aqui, como eu falei, ó, a reflexão da luz, né, dispersão dos raios do sol, né, nevoeiro, ó. É por isso que é importante, né, quando você tá andando de carro, jogar o farol para baixo no nevoeiro, para não dar essa dispersão e não cegar quem tá vindo, né, contra você na outra pista, que pode causar acidente grave. E aí eu tenho vários exemplos de coloide. Então a gente tem as espumas, a gente tem as emulsões, a gente tem aerossol, tá? A gente vai ver caso a caso. Por que gás não existe coloide? Porque qualquer mistura entre dois gases é sempre homogênea, é sempre uma solução, tá? Não existe mistura heterogênea entre dois gases, mas os outros existem, a gente vai mostrar mais ou menos um por um. Aqui, só pra gente entender as emulsões, então quando boa parte dela é gasosa, a gente vai chamar de aerossol, tá? Pelo amor de Deus, não é aerosol, tá? Aprende a falar, aerosol tá errado, é aerossol, tem 2 S's, por favor. Emulsão, gel e suspensão, e um tipo de emulsão e pasta. Então, são os tipos de coloide que a gente vai ver. Primeiro a gente vai ver os aerossóis, tá? Não é aerosol, não, é aerossol. Neblina, nuvem, spray, tudo isso são aerossóis. E aí a gente tem os aerossóis sólidos, que poeira, né, dispersa no ar. Sabe quando você sacode assim, um tapete, aí fica aquela poeira assim no ar? Então é um aerossol sólido. Fumaça de cigarro, fumaça saindo, né, das chaminés, tá? E é aqui que a gente percebe principalmente o efeito Tino. Ele é mais comum aqui, ele é mais fácil de ver aqui. Aqui também dá pra ver, mas aqui ele é perfeito, assim. Então, ó, aqui alguns aerossóis, ó, nuvem, poeira, fumaça do escapamento, qualquer tipo de spray é um aerossol, tá? Fumaça de indústria, fumaça de cigarro. Nesse caso aqui, são partículas sólidas misturadas ao ar. Aqui e aqui são partículas líquidas misturadas ao ar, beleza? Aqui é um que a gente chama de aerogel. Esse carinha aqui, azulzinho, tá vendo? Ele tem mais de 90% dele é ar. O resto é sílica, como se fosse areia. Mas ele é praticamente ar. Ele é muito legal porque ele é isolante. Você vê que eu tô botando fogo aqui embaixo, não tá derretendo. Eu boto a flor aqui em cima, esquento aqui embaixo e ele não murcha a flor. Ele é um isolante muito legal. Então quem descobriu isso aqui é muito maneiro. Mas é um tipo de aerossol. Espuma, gente, espuma todo mundo conhece, né? Chantilly, espuma de cerveja, espuma de barbear. Muita gente não sabe que pão e pipoca é espuma. Se você parar para pensar, ele é parecido com a espuma de lavar louça, ele é parecido, né? A constituição é parecida com a espuma do sofá, tá? Mas são espumas. Umas líquidas, outras sólidas. Então, a espuma líquida aqui, depois essa aqui vai ficar sólida, é o suspiro, né? Na hora que você faz, ele é líquidozinho, que é a clara de ovo batida com açúcar. Depois que você assa, ele fica seco. Espuma de barbear, espuma de banho, espuma da cerveja, espuma do refrigerante, chantilly, clara de ovo batida em neve. Aí aqui é como ela é por dentro, né? Uma visão microscópica das bolinhas da espuma. Espuma sólida, a pedra pómez é uma espuma sólida, o isopor é uma espuma sólida, a maria mole é uma espuma sólida, esponja de lavar louça. Aqui é um pudim de claras, né? Que também é clara batida em neve, também é uma espuma. Espuma de tomar banho, espuma de sofá, de poltrona. O pão é uma espuma, a pipoca é uma espuma. Fica a dica. Emulsão líquida. Emulsões, gente, tem cara de creminhos, tá? Pensou em emulsão, pensou em creminhos. Então, leite, maionese, manteiga, né? Tudo que tem aspecto de creme. Aí eu vou falar que é uma emulsão, beleza?
A emulsão, ela pode ter muita água ou muito óleo. Aqui a gente diz que é óleo na água, pouco óleo, muita água. Aqui é água no óleo, pouca água, muito óleo, tá? Então, esse OA e AO é óleo na água, água no óleo. O primeiro tá sempre em menor quantidade, tá bom? Aqui a gente tem, né, uma situação parecida com isso. Então, eu tenho óleo, um emulsificante em água sem misturar. Então, eles são em 3 fases, não se misturam. Aqui é o contrário, óleo, emulsificante e água. Aqui eu tenho mais água, aqui eu tenho mais óleo. Aí eu vou misturar, isso vai virar um creme. Um creme com mais óleo, um creme com mais água, mas isso vai virar um creminho. A hora que virar um creminho, ele vira uma emulsão, tá? O aspecto da emulsão, isso precisa gravar, mas o aspecto da emulsão é esse aqui. Aqui é o aspecto óleo-água, que é o aspecto água-óleo. Eles são diferentes, tá vendo? Microscopicamente, embora os dois fiquem parecendo creminhos, né? Mas microscopicamente eles são um pouquinho diferentes. O leite é uma emulsão, tá? O leite, ele tem uma parte aquosa muito grande e uma parte oleosa muito grande. Ele tem os dois. Então, é importante a gente observar que ele tem as duas características, óleo-água, água-óleo, tá? Ele tem os dois, assim. Aqui, ó, tudo água. Aqui eu tenho algumas gotinhas de óleo e aqui eu tenho também o emulsificante do leite são as proteínas. As proteínas é que conseguem fazer a parte da emulsificação. Maionese, dá para fazer caseira, né? A maionese, para quem não sabe, é uma mistura de óleo, suco de limão e gema de ovo. Gema de ovo aí entra como emulsificante. É ele que vai dar o aspecto de creminho. Aqui só pra gente ter uma ideia, ó, óleo puro, óleo com água separados, aqui mais óleo que água. Aí eu boto um emulsificante e aí ele vira um creminho. Esse creminho é emulsão, tá? Cremes hidratantes são todos emulsões, tá? Uns mais oleosos. E engraçado que o creme hidratante ele tem uma diferença. Se ele é um creme, por exemplo, para países muito frios, ele tem uma característica mais oleosa. Para países menos frios, menos oleosa. Então, dependendo do país, então às vezes a galera vai pro exterior, compra uns creme lá maluco, chega aqui no Brasil, o creme não fica bom, não dá certo. Porque a composição é feita diferente por conta da temperatura, né? A temperatura dos países é diferente, a necessidade da pele muda. Você pegar um creme no frio europeu e trazer para usar no Rio 40 graus, vai dar ruim, tá? Não faça isso, não é legal. Aqui outros exemplos, eu vou dar a imagem deles. O queijo também é uma emulsão, tá? Eu vou mostrar um cheddar. Vocês vão ver que ele tem uma parte aquosa. Vocês já viram que queijo às vezes chora, né? Dá aquela... Sorvete é uma emulsão, tem uma parte aquosa, uma parte oleosa. Aí a gente usa um emulsificante para dar aquela cremosidade, tá? Então aqui é o cheddar. E como ele é por dentro, né? Uma fotografia dele feita no microscópio. Então, isso aqui é uma emulsão. Você vê que ele tem um aspecto cremoso. Quanto mais cremoso o queijo parecer, mais emulsionado ele vai estar, tá bom? E aí eu tenho os sóis, que a gente chama de gel, tá? Ou pedras preciosas também são um tipo de sóis. Sóis, né? Sol, é o astro-rei não, tá? É o nome que se dá para um tipo de colóide. Então, aqui eu tenho um sol predominante e aspecto fluido, seria, por exemplo, a gelatina quando você acabou de fazer. Você acabou de preparar a gelatina, ela é um sol fluido, ela é um sol líquido. Bom, aí com o tempo você bota ela na geladeira, ela fica durinha, ela vai ser uma espécie de gel, um sol sólido, ela vai ter um aspecto gelificado, ok? Várias tintas têm esse aspecto de gel. Se você pegar uma tinta que não esteja diluída, né, uma tinta que você acabou de abrir, várias delas têm um aspecto meio de gelatina, ele parece uma gelatina, né? A própria gelatina. Algumas geleias, né, tem esse aspecto de gel, parece, tem algumas então que chega a ficar durinha, né? Parece um gelzinho mesmo. Algumas tintas, né, na forma de bastão. O leite de magnésia tem esse aspecto também, parece uma gelatina, mas ele é mais fluido, como eu falei, ele pode ser um pouco mais fluido, um pouco mais sólido. A gelatina eu já falei dela, né? Ela pode ser um gel líquido, né? Um sol líquido.
quando você acabou de fazer, e quando você bota na geladeira ela vira um sol sólido, ela se transforma. Gel de cabelo, né? Gel de cabelo. Creme dental em gel. Eu, por sinal, gosto mais desse do que creme dental comum, eu prefiro gel. Hoje, agora tá na moda, álcool gel, né? Tem mão que já virou quase um sommelier de álcool em gel, a minha já virou. A minha é sommelier de álcool gel. Já conheço as características por tocar nele. Tem uns que são babento pra caramba. Pedras preciosas, tá? Né? Aí eu tenho várias pedras preciosas. Turmalina, rubi, esmeralda, tá? Água marinha, todas elas. É porque aqui elas estão lapidadas e aí fica difícil de você ver, mas é interessante, se você tirar uma foto dessa superfície, não sei se vocês veem essa superfície aqui, ó, dessa esmeralda, tá vendo? Você pegar e tirar uma foto dessa esmeralda, mas sem a lapidação, só dessa face, e pegar uma gelatina de limão retinha e tirar a foto, vocês vão ver que elas têm o mesmo aspecto. Na foto não dá para diferenciar. Aqui eu consigo porque ela tá lapidada e ela tem várias faces, a luz brilha diferente. Ela bate em cada fase e brilha diferente. Mas se você tirar uma foto só dessa faceta aqui e pegar uma gelatina que foi colocada num tabuleiro reto e tirar a foto dela, você vai ver que elas são muito, muito iguais. As duas são sol, né? Sol, gel. Estabilidade, né? Alguns colóides são mais estáveis que outros. Então, as espumas têm uma estabilidade grande. Mas essas emulsões, elas são um pouco estáveis. E aí todo mundo que cozinha já deve ter passado por uma situação parecida. Se você pegar uma maionese e bater demais, ou se pegar um chantilly e bater demais, se você pegar a maionese e botar sal demais, ela desanda. Ela desanda e depois você não consegue estabilizar. Você pegar um sorvete, botar no freezer e tirar do freezer, você vai ver que ele vai desandar. Então, é importante você perceber que a estabilidade de alguns colóides não é muito simples. E depois que você perde essa estabilidade, você não consegue reter não consegue pegar essa estabilidade novamente. Você não consegue, né, recuperar essa estabilidade. Então, o sorvete que você botou no freezer, derreteu quando você tirou, e você botou de novo no freezer, ele não volta. Você fica com aquela água congelada e aquela gordurema totalmente separada, horroroso. De um modo geral, né, eu vou saber quais os colóides que são mais estáveis ou menos estáveis testando. Alguns a gente já sabe, como essa história do sorvete, né? Gelatina, por exemplo, se você deixar ela derreter muito e tentar recongelar, ela fica água e uma massa sem gosto, esquisita, experimental, não tem jeito. Vocês vão, né, um ou outro, são poucos os que a gente consegue reconstruir se ele perder a estabilidade, mas são poucos. Aqui é importante, cai no Enem pra cacete, cai no Enem direto, essa característica dessa molécula que a gente chama de molécula anfifílica. O que é uma molécula anfifílica? Ela tem duas partes. Ela tem uma parte muito polar e uma parte apolar. Essa estrutura aqui é que costuma ajudar a estabilizar o colóide. Então, ela tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Uma parte que gosta de água e uma parte que não gosta de água, portanto, gosta de óleo. Essas moléculas são usadas normalmente para dar estabilidade ao colóide, tá? Normalmente eu vou ter formação de micelas. O que é uma micela? Essa estruturinha aqui, que na verdade ela é 3D. Aí é um corte, né? Mas ela é uma bolinha assim, ela é 3D. Aqui é uma micela comum. O que é uma micela comum? Aqui dentro tem uma gotinha de óleo. Você imagina assim, uma bolinha, tá? Imagina uma bolinha. Lá dentro da bolinha tem uma gotinha de óleo. Essas caldinhas todas para dentro em contato com óleo. As caldinhas são apolares, ela toda para dentro em contato com óleo. E essas partes aqui, essas bolinhas brancas, a parte hidrofílica em contato com a água. Então, aqui fora tá cheio de água e aqui dentro tá com óleo. E tem a micela invertida. Quando eu tenho muito óleo, a micela inverte. Muito óleo, o óleo vai ficar aqui fora, e aí as caldinhas estão em contato com óleo, e um pouquinho d'água vai estar em contato com essa parte. De novo, ela também é uma bolinha, tá?
aí é só um corte, mas ela na verdade é uma bolinha. O óleo ou a água vão ficar escondidinhos na parte de dentro da bolinha, sem contato com a parte externa. Então, já expliquei a micela invertida quando eu tenho muito óleo fora e água dentro, e a micela comum quando eu tenho óleo dentro e água fora, tá? Então, aqui tá o detalhe da molécula, né? Então, a gordura se liga a essa parte apolar e a água se liga na parte polar. Aqui o desenho esquemático, né? Pra gente ver, ó, o óleo, a parte apolar em contato com o óleo, a parte polar em contato com a água. Aí é legal a gente ver o seguinte, essa parte polar aqui, essa cabeça polar, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Se ela for positiva, como é o nosso caso aqui, ela é positiva, tá vendo? Ela está em contato com o oxigênio da água. Se ela fosse negativa, ela estaria em contato com o hidrogênio da água. Lembrando que a água tem polo positivo e polo negativo. Então, dependendo dessa parte externa aqui, ela pode estar em contato ou com o oxigênio da água, porque opostos se atraem, ou com o hidrogênio da água. Essas transformações, né, essas estabilidades que são feitas por conta dos surfactantes, aí tem vários nomes, tá? Surfactante, tensoativo. Esses caras é que estabilizam essas moléculas. Normalmente a gente usa o termo tensoativo para produto de limpeza e tensoativo e surfactante. Normalmente a gente usa para produto de limpeza. E emulsificante normalmente para comida, mas no fundo dá no mesmo, tá? Sim, são nomes diferentes, mas o processo é igualzinho. Então, aqui a gente tem mais ideias, né, de como isso acontece, ó. Aqui o surfactante, que aqui é o sabão, ele vai agarrando a sujeira e vai fazendo a micelinha, tá vendo? Ele vai ficando agarradinho. E aí a sujeirinha fica aqui, ó, presa aqui dentro, a aguinha fica aqui fora. Normalmente essa sujeira é gordura, né? Quando você vai lavar a louça, você precisa tirar a gordura, então a gordura vai ficando agarradinha aqui. E aqui tem uma imagem legal que já caiu no Enem. As moléculas que não conseguem se agarrar na gordura, que elas aqui estão se agarrando na gordura, tá vendo? A gordura tá aqui, ó. As moléculas estão se agarrando na gordura, estão começando a formar a micela. E quem não consegue se agarrar à gordura foge da água. Então tá aqui as bolinhas, que é a parte polar, e as caudas tudo para fora, porque o que não der de cara com a água vai tentar fugir dela. Aqui, ó, a parte polar em contato com a água, a parte apolar em contato com o óleo. Como eu falei, né, existem alguns tensoativos que são catiônicos, outro aniônico, outro anfótero, que tem carga positiva e negativa, e outros que são neutros. Esses aqui são um pouquinho mais raros, mas esses aqui, ó, são muito comuns, tá? Esse aqui consegue se identificar tanto com a parte positiva quanto a parte negativa da água. Os catiônicos preferem o oxigênio da água e os aniônicos preferem o hidrogênio da água. Mas todos eles conseguem interagir com a água. Aqui alguns exemplos. Então, você vê que aqui eu tenho uma parte polar, né, iônico, e uma cauda grandona. Você vê que, ó, só aqui tem 13 carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 mais 13. São 18 carbonos ao todo. Aqui, ó, a parte polar, tá vendo? A parte apolar, aqui também, ó, só aqui tem 10 carbonos, mais esse 12, mais esse 13, mais 6 aqui. É bastante carbono, tá? Então, essa cadeia aqui é grandona e aqui uma parte polar. Aqui já é o contrário, né? Enquanto aqui era negativo, ó, O menos, aqui, ó, O menos, aqui é positivo, é NH3+. Mas é a mesma coisa, uma parte polar, uma parte apolar, funciona da mesma forma. Aqui a bolinha de sabão, que ela acaba ficando as partes polares em contato com a água, tá vendo? Aqui é como se forma a bolha de sabão. A água, ela fica no meio das partes polares e a parte apolar fica em contato com o ar. E aí ele consegue formar essas estruturinhas aqui do sabão. E pra gente fechar, um conceito importante do uso de colóide é o de diálise, né? A diálise, eu vou usar uma membrana semipermeável para poder separar esses colóides da parte líquida. Isso é muito utilizado, né, para separações em laboratório, algumas análises
são feitas por diálise, né? Tem um processo chamado eletroforese que usa a diálise para fazer essas análises, tá? Mas para quem está acostumado, quem já viu, né? O principal uso... tá zoado aqui. É a hemodiálise, que é a diálise do sangue. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Quando o nosso rim, que é o nosso filtro principal, que ele tira essas substâncias coloidais que nos fazem mal, não está funcionando, eu preciso de um rim, né, tecnológico. E aí, é basicamente essa maquininha aqui. Eu tenho 2 catéteres, o sangue está entrando, o outro sangue está saindo, eles são diferenciados pela cor vermelha e azul. Um deles, o sangue está saindo cheio de impurezas, passa pela máquina e volta já purificado. Normalmente, quem faz hemodiálise com uma certa constância precisa fazer uma cirurgia. Essa cirurgia é uma fístula, ele junta o sangue arterial com o venoso para facilitar o processo. Aqui está esse espacinho aqui, ó. Vou até voltar a imagem para vocês verem onde é que ele tá vendo? É isso aqui que é o nosso filtro, efetivamente. A máquina toda é uma bomba, mas o filtro efetivamente está aqui, que é esse filtrozinho aqui. O que que acontece? O sangue, ele tá passando cheio de toxina de cima para baixo, e tem um líquido que tá passando de baixo para cima, que tá ajudando a limpar esse sangue. Então, as coisas que estavam no sangue e que podem sair do sangue vão se dissolvendo nesse líquido e vão sendo filtradas. Então, aqui tem uma membrana e essa membrana permite a passagem só do líquido. Esse líquido tá cheio de impureza e o sangue consegue ser filtrado, tá? Então, o líquido de diálise entra limpo, se mistura com sangue, tira todas as impurezas do sangue, sai sujo, o sangue entra por aqui sujo, sai mais limpinho aqui embaixo. Aqui está o processo todo, então a fístula, a entrada de sangue limpo e saída do sangue sujo. Então o sangue sai por aqui sujo, é monitorado, passa por um fluido dialisador, entra a heparina para não deixar ele coagular, porque esse processo é longo, leva aí mais ou menos 4 horas para o sangue todo ser dialisado. Ele passa no dialisador e aí volta para o organismo do paciente já dialisado, já limpinho, tá bom, galera? Existe a diálise peritoneal, que é mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos parecido. Você joga um líquido lá dentro, esse líquido absorve essas sujidades do peritônio e depois, por uma questão de gravidade, você vê que o líquido que está entrando está mais em cima, então ele desce por gravidade, e o líquido sujo está saindo por gravidade, tá? E aí o certo é você deixar o líquido limpo, né, até você fazer nova retirada. Ele vai deixar um tempo lá e aí as sujidades vão ficando nesse líquido limpo. Vai chegar uma hora que ele vai estar sujo, ele vai estar contaminado, aí tira e aí faz a limpeza, né? Bom, aqui, gente, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona isso. Então, você joga o líquido limpo, ele fica lá de 8 a 10 horas, e depois ele é retirado, tem um filtrozinho e tal, e ele é retirado já sujinho, né, já com as sujidades. Aqui tem algumas aplicações tecnológicas para coloide, mas não é nada muito, tem que ficar decorando. Tratamento de água, a gente está falando muito de tratamento de água, né? Se usa um gel de hidróxido de alumínio para ajudar a limpar a água. Não está dando muito certo, porque a água está muito ruim, no Rio de Janeiro, pelo menos. Indústria de tinta, indústria alimentar, mousse, creme, gel, gelatina, geleia, pasta de dente, né? Estabilização de solos, líquidos que tenham abrasividade para limpeza. Indústria farmacêutica, quem já viu aquelas cápsulas em gel de remédio, né? Indústria agrícola, tem pesticida que tem um aspecto meio gelificado. Quem já viu a galera fazendo tratamento para tirar barata, tratamento para tirar formiga, que o cara aplica um gelzinho, já viram? É isso. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Coloide é isso, a gente se vê na próxima. Beijos, fui. Não esquece de deixar o seu like e a sua dúvida, tá? Tira a sua dúvida, deixa lá no comentário, bota lá no chat que eu tiro, tá bom? Fui!